Boa noite, meu povo. Vamos chegando, vamos entrando. Agora nós temos live com o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo é juiz do trabalho no TRT da 18ª região. Nós vamos falar um pouquinho sobre a portaria que regulamentou a medida provisória 936. Enquanto o Dr. Rodrigo não chega para bater esse papo com a gente, vou pedir que vocês apertem no coraçãozinho para o Instagram distribuir a nossa live, ok? Instagram distribuir a nossa live. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Avisar para ele que eu entrei aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, doutora Valéria Guimarães. Tudo jóia? Boa noite, boa noite. Quem for entrando, vai apertando no coraçãozinho, vai convidando os amigos para a live. Hoje eu vou estar com o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo é juiz do trabalho da 18ª região. Nós vamos falar sobre a portaria que regulamentou a medida provisória 936. Doutor Rodrigo acabou de entrar. Vamos esperar a conexão. Vamos distribuir a live para todos os amigos. Vamos convidar todo mundo. Doutor Rodrigo, boa noite. Boa noite, Camila. Como é que tá? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo nitidamente. Tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer grande falar aqui com você. Prazer é todo meu. Quero te agradecer pela presença. Falar que eu me sinto muito honrada em te ter aqui no meu perfil, em estar aqui batendo um papo com você. Vou pedir que você se apresente, fale um pouco de você, fale onde você está, fale um pouquinho da magistratura. Conta pra gente um pouquinho de você. Então, Camila, eu estou em Goiânia, em casa, como tem sido recomendado com muita frequência por todas as autoridades, em todos os locais, né? Eu sou juiz do trabalho há 20... É até estranho falar isso, há 20 anos, né, gente? Há 20 anos. Atualmente, eu sou juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Goiânia. E, bom, além disso, eu posso te dizer, eu passei por 2 tribunais regionais, o da 23ª região e aqui o da 18ª, obviamente. Dou aula, sou professor, coordenador e professor de um curso de pós-graduação do IPOG e atualmente integro a diretoria da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. E estou aqui à disposição para, quem sabe, a gente possa, batendo um papo bem tranquilo, a gente possa tirar algumas dúvidas, trazer algum benefício àqueles que nos ouvem, né? Só aproveitando muito brevemente, assim que eu entrei, o primeiro nome que eu li, dentre os que nos ouvem, foi do meu amigo, ex-colega de varas do trabalho vizinhas em Itumbiara, o Radson Rangel. Queria mandar um abraço para ele, tem um tempinho já que eu não vejo o Radson. Ele é um juiz assim, espetacular, distinto da média mesmo, singular. Então fica aqui o registro do meu abraço para o Radson. E a todos, obviamente, que nos ouvem. Fiz a menção específica do Radson porque gostei de ver o nome dele ali. Foi o primeiro que eu li. É claro que há muitos amigos aí que nos ouvirão certamente. É um prazer estar com todos. Sim, sim. Eu vou fazer uma contextualização do nosso tema. Vou falar um pouquinho sobre, efetivamente, como é que a portaria chegou até a gente, né? Para que entremos definitivamente no nosso tema. Então vamos lá, galera. O que aconteceu? A pandemia chegou no Brasil, o coronavírus chegou no Brasil, e aí, em decorrência dos isolamentos sociais decretados aí por cada estado, por cada governador, a gente começou a ter uma situação um pouquinho grave com relação às empresas. Por quê? Tem que se partir do pressuposto que só há receita quando há trabalho. E aí o trabalho, né, o trabalho foi... Me faltou a palavra agora, mas o trabalho ele foi
paralisado em decorrência do isolamento social, as empresas começaram a ter uma atitude de demissão, a receita começou a cair, a economia começou, de fato e de verdade, a paralisar. O governo federal veio e trouxe algumas medidas. Para quê, Camila? Essas medidas elas têm por objetivo a preservação do emprego. Então, primeiro veio a medida provisória 927, que trouxe ao nosso cenário jurídico vários aspectos, várias opções, como férias coletivas, como antecipação de feriados, como trabalho home office, e posteriormente a isso, veio a medida provisória 936. A medida provisória 936 possibilitou que empresa e empregado façam um acordo individual, ok? Acordo individual com comunicação ao sindicato. Para quê, Camila? Para que a jornada de trabalho seja reduzida, via de consequência o salário, ou para que haja a suspensão do contrato de trabalho. Até então, tudo ok. Não vou entrar efetivamente na constitucionalidade ou não da medida provisória do acordo, porque creio que não é o objetivo do nosso bate-papo. Vou direto para a portaria. E aí, o que aconteceu? A portaria veio, a portaria 10.486, veio e trouxe para a gente toda a regulamentação com relação ao pagamento do bem. Camila, o que é o bem? O bem é o benefício emergencial que vai ser pago, que é devido somente àqueles colaboradores, àqueles empregados que tiveram um contrato de trabalho suspenso ou tiveram a redução da jornada com a redução do salário. E aí o bem entra com a complementação, ok? A portaria, ela é extensa, não é uma portaria curta, ela é uma portaria extensa, porém, tem pontos dentro da portaria, e aí eu creio que o doutor Rodrigo vai concordar comigo, que são pontos de suma importância para que a gente não deixe passar. A gente como operador do direito, a gente como empresário. Por quê? Porque são requisitos legais para concessão do bem, ok? E são também requisitos legais para não concessão do bem. Então, eu entrei agora, doutor Rodrigo, em quem efetivamente tem direito. Quero que o senhor comece pontuando para a gente. Vamos direto lá para o artigo 4º, que o senhor comece pontuando para a gente a questão do que é, pelo menos na minha concepção, o que mais gera dúvida de como operacionalizar. Do artigo 62, quem não tem controle de jornada. Ok, Camila. Antes de eu começar, você me permita mandar meu abraço para o meu irmão lá de Brasília. Meu irmão não de sangue, né? Mas é meu irmão mesmo, desde a adolescência, José Paulo Furtado, empresário em Brasília, dono da N Produções, que leva uma série de palestrantes a Brasília, inclusive. Olha, ainda bem, Camila, que você falou que a gente não ia discutir a constitucionalidade dos acordos individuais. Em primeiro lugar, porque seria uma discussão inócua, eu sei que você sabe disso, dado que essa questão, gostemos do resultado ou não, já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, indo direto ao Kleber Ludovico aí, meu amigo. Mas então, indo direto, perdão, à portaria, o que acontece? Ela é uma portaria longa mesmo, tal qual você mencionou, só que ela repete bastante os termos da MP 936. Sim. Não há, evidentemente, ela regula bastante um processo administrativo para o caso do pedido ser negado e os recursos inerentes a isso. Trata também dos procedimentos específicos para encaminhamento dos dados daqueles que se candidatam ao recebimento do bem. Mas como novidade mesmo, me parece que a gente pode concentrar a nossa análise justamente no artigo 4º, que você está me perguntando. E nesse primeiro aspecto que você indagou, com toda a franqueza, a mim parece que se confirmou uma avaliação que, modéstia à parte, eu, e não só eu, né, uma série de outros colegas,
advogados, juízes, procuradores, no qual nós vínhamos insistindo. Desde que a medida provisória 936 foi editada, com base no que consta do seu artigo 3º, parágrafo único, a mim pareceu sempre claro que, com exceção dos empregados públicos, todas as demais categorias de empregados, todas, e aqui eu não vou excepcionar para ninguém, estão abarcadas pela MP 936, de tal modo que não haveria nenhum motivo para que aqueles empregados enquadrados no artigo 62 da CLT estivessem excluídos, mesmo que parcialmente, das disposições da medida provisória. O argumento contrário ao que eu estou acabando de dizer vai no sentido de que aqueles empregados que não se submetem a um controle e fiscalização da jornada, justamente por isso, não seria possível, em relação a eles, que se adotasse a medida de redução de jornada e de salário, dado que, se não há fiscalização do trabalho, se não há controle da jornada, não seria possível reduzi-la. Sim. Esse é um argumento que é até aparentemente sedutor, tem uma certa lógica, né? Eu não estou, de forma alguma, dizendo que aqueles que são adeptos do argumento estejam necessariamente dizendo qualquer tipo de absurdo. Mas não me parece razoável, com toda franqueza. Por mais de um motivo. O primeiro é esse de ordem legal, gramatical, interpretação literal da lei. A única exclusão foi dos empregados públicos. Agora, será que seria impossível realmente operacionalizar a redução de jornada e de salário de um empregado, por exemplo, não submetido a controle porque ele exerce cargo de gestão, o típico gerente, por exemplo, de um estabelecimento? Eu acho que não. Eu poderia começar pelo argumento que me parece o principal, mas, para facilitar a análise, vou começar pelo mais simples e óbvio, que talvez desarme alguns espíritos contrários a essa análise que eu estou fazendo. Você imagine o gerente que não esteja submetido a controle de horário, enquadrado no artigo 62 da CLT, que trabalhe de segunda a sábado, Camila. E vamos imaginar que nós empregadores deste gerente, queiramos adotar para ele a redução de salário e jornada. Então, eu posso fazer um acordo com ele de modo que ele trabalhará, por exemplo, segundas, quartas e sextas-feiras. Perceba, é impossível não concluir que ele está trabalhando na metade do tempo de antes. A não ser, é óbvio, alguém sempre pode insistir nesse aspecto. Não, mas o empregador pode fazer ele se matar de trabalhar na segunda, quarta e na sexta, e por isso que está liberando ele da terça, da quinta e do sábado. Isso não é bem assim, né? Porque se esse empregado não é submetido ao controle de jornada, justamente por isso, penso que esse temor seria injustificado. Mas, para além dessa análise um pouco simplista e óbvia, evidentemente que a redução da jornada aqui cogitada não significa pegar um número, que a gente não tem esse número, esse empregado não é submetido a controle, pegar esse número e reduzir em 25%, em 50%, em 70%. Não é isso. É diminuir, por óbvio, a quantidade de serviço. Sim. Isso, na verdade, para ser muito franco, é quase óbvio, é quase natural. Porque se essas empresas que adotarem essas medidas o fazem justamente pela redução da atividade econômica, naturalmente haverá menos serviço a ser feito. Você não pode imaginar que o gerente do supermercado, o supermercado não é um bom exemplo porque tem muitos com muito movimento ainda hoje, né? Mas você não pode imaginar que o gerente de um restaurante que está fechado, ou na melhor das hipóteses, está fazendo, aspas, apenas o delivery, quando normalmente ele recebe toda a sua clientela, que este gerente vá trabalhar, tenha serviço a ser desempenhado, na mesma medida, quantidade e extensão que ele tinha no período ordinário, né? Quando nós não estávamos na pandemia. É natural que ocorra essa redução. É possível que alguns empregadores, eventualmente mal intencionados ou agindo sem a devida boa-fé, se aproveitem dessa situação? Possível é, evidentemente que sim. Mas isso não significa que esses empregados estejam excluídos
dessas medidas propostas, trazidas pela MP 936, porque é sempre bom, embora seja óbvio, que a gente relembre. Essas medidas foram disponibilizadas aos empregadores para evitar o desemprego em massa, para tentar preservar as relações de emprego e a continuidade das atividades da empresa. Quanto mais for sufocada essa possibilidade, mais a gente se aproxima de uma decisão óbvia. O que o empregador vai fazer? Dispensar, obviamente. Não vai manter um empregado nas mesmas condições anteriores, até porque não tem o mesmo serviço a oferecer, quando o seu faturamento, a sua receita caiu, em muitos casos, quase a zero, em alguns casos, a zero mesmo. Então, voltando, só para arrematar, o artigo 4º da portaria diz, no parágrafo, vamos lá, 3º, né, que o benefício emergencial, não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade ou de efetivo desempenho do trabalho, entre outros, número 1, para os empregados não sujeitos a controle de jornada. O bem não será devido se for mantido o mesmo número, a mesma exigência, o mesmo nível de exigência. Logo, a interpretação a contrário senso para lá de evidente é que, se for verificado que foi modificado o nível de exigência de produtividade e de efetivo desempenho, então, também para os empregados não sujeitos a controle de jornada, será possível a adoção da medida, né? Redução de salário de controle. Também para os empregados do 62 da CLT. Essa é a interpretação autêntica da lei, né? Porque, afinal, da MP, perdão, a medida provisória, por óbvio, é oriunda do legislador extraordinário, presidente da República, e é oriundo do próprio Poder Executivo a portaria, de tal modo que me parece uma interpretação não apenas autêntica, mas correta. E eu faço essa ressalva porque nós vamos conversar sobre um outro aspecto da MP, que, em que pese seja interpretação autêntica da mesma forma aqui no caso da portaria, eu acho que há uma grande possibilidade, é a minha opinião, de, em determinado aspecto, a gente divisar inconstitucionalidade mesmo, quando a gente for falar em específico do caso do aposentado. Sim, sim. E aí, falando um pouquinho de operacionalização com relação a esses empregados, eu vou fazer um adendo aqui, doutor, e aí já pensando no futuro, porque na minha concepção, na minha visão, o período pós-pandemia vai ser um período de muito boom de reclamações trabalhistas, principalmente com relação a interpretações da medida provisória e agora da portaria. E aí o que acontece? A partir do momento que a empresa tem ali um colaborador pelo 62, que ele não tem controle de jornada, e aí ela reduz dentro desse parâmetro que você falou, reduzindo não apenas a jornada, mas também o quantitativo de labor, né? A quantidade de trabalho que esse colaborador vai desempenhar, vai desenvolver, é necessário, pelo menos na minha visão, que a empresa deixe isso demonstrado por A mais B. Por quê, Camila? Porque quando chegar lá na Justiça do Trabalho, quando chegar lá na Vara do Trabalho, o colaborador vai falar assim, olha, excelência, sabe o que acontecia? Eles reduziram aqui a minha jornada, aqui no acordo, tá vendo? O acordo individual. Eles reduziram aqui a minha jornada, reduziram aqui o meu salário, mas eu continuei trabalhando na mesma quantidade. E aí, de quem é o ônus da prova nesse exato momento para demonstrar que o colaborador não trabalhou da mesma forma? Né? Então, assim, a gente vai ter, além de uma discussão processual aí, a gente tem um risco muito grande. Então, o meu conselho, não só para os colegas, mas para os clientes que têm esses colaboradores enquadrados desse regime específico de trabalho quer fazer? Faça, mas faça da maneira correta. Por quê? Porque se você não fizer da maneira correta, vai ser pior, porque vai gerar um passivo trabalhista. Né? E aí, puxando só a questão da constitucionalidade, vou só rebater uma questão aqui, puxando a questão da constitucionalidade do artigo individual. O meu conselho e aí, sem qualquer tipo de demagogia,
Quem está há muito tempo, eu não estou há tanto tempo quanto você na Justiça do Trabalho, mas eu estou aí há uns 8, talvez 10 anos. O meu conselho é: procure o sindicato. Procure o sindicato, tente fazer o acordo, tente verificar a norma coletiva. Se você não conseguiu falar com o sindicato, se o sindicato negou, se o sindicato cobrou, como aconteceu, como eu vi acontecendo, faça uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, formalize isso e apenas após toda essa dinâmica faça o acordo individual, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, antes, 2 alunos, Alice Nunes e Ortiz Barbosa, excelentes alunos, estão aqui cumprimentando. Quanto à Alice, acho que nós vamos ainda falar sobre o comissionista, né, Camila? Sim. Mas quanto ao Ortiz, ele meio que, acho que começou a responder a sua pergunta, Camila. Só que ele menciona assim, ele escreveu aí, fato impeditivo, artigo 818.2 da CLT. Se eu não me engano, o que ele está querendo dizer, então, é que o ônus da prova seria do empregador, porque quem tem o encargo de demonstrar o fato impeditivo é o empregador. E eu discordo com toda sinceridade, por 2 motivos. Uhum. Eu acho que o ônus da prova, naquele caso que você, naquela hipótese que você cogita, né, pós-pandemia das ações trabalhistas, o ônus da prova é do empregado. Por 2 razões, assim, até bastante evidentes, acho. Em primeiro lugar, ele assinou um acordo individual em que se ajustou redução de jornada e salário. E nos termos até estritamente legais, eu me refiro ao artigo 219 do Código Civil, os termos de um acordo escrito presumem-se verdadeiros em relação ao signatário. Então, se o empregado, especialmente um gerente, que supostamente é alguém com um nível um pouco maior de compreensão das coisas, de discernimento, assina nesse sentido, eu tenho que presumir que isso ocorra. Mas não é só por isso, é também pela realidade. O seu escritório, Camila, está tendo hoje, o mesmo movimento que ele tinha há 3 meses atrás? Se eu ficar na porta do seu escritório, entra e sai o mesmo número de pessoas? Evidentemente que não. Por melhor que seja o escritório, eu espero que você esteja aí nadando de braçada, mas neste momento, as atividades como um todo sofreram, em alguns casos, uma redução maior ou menor, a depender do ramo, em outros, uma verdadeira interdição. Não está funcionando nada. De tal modo que a presunção, nós estamos falando de presunções que podem ser superadas por prova em contrário, obviamente. Mas a presunção é de que a quantidade de serviço realmente diminuiu. Junte-se isso com a declaração, com o termo de acordo individual assinado por empregado e empregador, o que nós temos é que aquela alegação a que você se referiu pode, inclusive, ser verdadeira, mas é o empregado, neste caso, reclamante, na minha visão, que detém o ônus da prova. De tal modo que me parece que, quanto a esse aspecto, eu quero crer que realmente vai prevalecer a ideia de que o ônus da prova é, sim, do reclamante em casos tais. Até porque, do contrário, a gente faria pouco caso da própria realidade. Sim, sem sombra de dúvidas. Teve uma pergunta aqui da Soraya. E quando a empresa procura o sindicato para firmar um acordo coletivo, incluindo os aposentados, com a premissa de que ele pagará o valor correspondente ao seguro-desemprego? Vou aproveitar a pergunta da Soraya e já puxar o gancho dos aposentados para dentro do nosso bate-papo, para dentro da nossa conversa. Por quê? A portaria partiu da premissa, quanto à medida provisória, partiram da premissa que os aposentados que continuam na ativa, que continuam trabalhando, ainda que tenham seu contrato de trabalho reduzido ou suspenso, não vão ter direito ao bem. Por quê? Porque eles já têm uma renda para manutenção, que é uma renda vinda ali da autarquia do INSS. Na sua concepção, esse é o ponto que você enxerga que na literalidade há uma interpretação, mas que você não concorda com ela? Bom, então vamos lá. Quando a medida provisória 936 foi editada, você participou de algumas, inclusive de lives, né, Camila, a respeito disso. Uma das perguntas que sempre era trazida era: e como é que é o caso do aposentado? Inclusive, eu me lembro de ter ouvido uma entrevista
do secretário de Relações do Trabalho do Ministério da Economia, em que isso era indagado a ele, ele dizia, olha, o aposentado pode ser feito um acordo com ele, mas ele não vai receber o benefício emergencial, nas palavras dele, porque o governo já paga um benefício, em tese, bastante para manter-lhe o sustento. É preciso perceber que esse dinheiro que o governo está despendendo para o benefício emergencial sai do mesmo caixa. É o Tesouro Nacional, ao fim e ao cabo, que faz o pagamento de aposentados, etc. E a ideia do benefício emergencial é literalmente, isso não é uma força de expressão, é literalmente para evitar a ausência, a falta de suprimento das necessidades mais básicas. Mais básicas. É para o empregado não morrer de fome mesmo. Do contrário, as empresas cessariam suas atividades, uma boa parte delas, empregados, ficariam sem fonte de renda nenhuma mesmo. É para evitar esse cenário que se paga o benefício emergencial. De tal modo que explicou, então, o secretário de Relações de Trabalho, como o aposentado já recebe aquele valor mínimo necessário à sua subsistência, então, para ele, não se paga o benefício emergencial. Mas, renova o argumento, o próprio secretário, que a gente sabe que é a pena de onde saiu a medida provisória 936. Já esclareceu isso. Olha, é possível, sim, que o aposentado seja incluído naquele acordo para redução de jornada ou suspensão contratual. Ah, mas ele vai ficar sem receber nada no caso da suspensão contratual. Não, ele recebe o benefício de aposentadoria. Ah, mas não vai receber nada do empregador. Não, porque o contrato está suspenso. Por que o aposentado está incluído dentro dessa possibilidade? Eu vou ter que repetir o que eu disse no início dessa nossa conversa. Porque a medida provisória optou por excluir dos termos da 936 apenas os empregados públicos. Bem, voltemos aos aposentados, então. Se eles sofrerem, redução de jornada e de salário, ao fim e ao cabo, a renda total, todos os rendimentos do aposentado, diminuirá, mas sem dúvida, não importa quanto ele ganhasse antes. Porque ele vai continuar ganhando o seu benefício de aposentadoria, mas não receberá o seu salário do empregador na mesma proporção e nem vai receber o benefício emergencial. É verdade? Sim, é verdade, mas esta pessoa, pelo menos em tese, já tem o necessário para a sua sobrevivência, dado o benefício previdenciário. E é com isso que estão todos preocupados, especialmente a União, ao prover o benefício emergencial. Agora, um pezinho na realidade, né? Um pouquinho de realismo jurídico. Se nós cogitarmos que, então, o aposentado não poderá ser incluído nas regras de redução de jornada e de salário, e muito menos nos casos de suspensão do contrato, porque, do contrário, como ele não recebe o benefício emergencial, ele vai ter um decréscimo da renda dele. Então, não pode. Olha, se isso acontecer, é bom só a gente, por um minuto, se colocar na pele do empregador. O aposentado, não raro, é um empregado, por motivos óbvios, dentro do grupo de risco. Muito provavelmente vai precisar ser afastado do serviço com muita frequência, se não por todo o tempo, por esta razão. O empregador, se não puder se valer com este empregado dessas medidas disponibilizadas na MP 936, o que é que as pessoas imaginam que o empregador fará em referência a esta relação de emprego? Ah, então já que eu não posso, eu vou manter o meu aposentado aqui, trabalhando o mesmo tanto, pagando o mesmo tanto, um dinheiro que eu nem tenho, para um empregado que vai faltar muito ao serviço em razão da idade. Por favor, esse aposentado, se ele não tiver estabilidade no emprego, a consequência dessa situação é, sendo muito franco, bom, não posso suspender o contrato? Não posso reduzir jornada de salário? Vou dispensar. Mas é óbvio que é isso que vai acontecer. Bom, a despeito de tudo isso, o artigo 4º, parágrafo 2º da Portaria 10.486 diz que é vedada a celebração de acordo individual para redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou para suspensão temporária do contrato de trabalho com o empregado que se enquadre em alguma das vedações à percepção do bem previstas nesse artigo. E uma das vedações é que o empregado esteja em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência, caso da aposentadoria. Sim. Ou seja,
Se a gente pegar isoladamente a portaria 10.486, então não será possível firmar com o empregado aposentado o acordo individual para redução de salário e proporcional à jornada, nem para suspensão temporária do contrato. Bem, além de tudo que eu já falei, me parece que há aí uma flagrante inconstitucionalidade. Porque, como é bastante óbvio, a gente aprende nos bancos escolares, né, Camila? O poder regulamentar, ele não é livre nem ilimitado, muito ao contrário, ele se prende ao texto que busca regulamentar, ele se prende, no caso, ao teor da medida provisória 936, e dentro desses limites que deve atuar, preenchendo lacunas, fazendo esclarecimentos, mas se ultrapassa o que diz a própria medida provisória, evidentemente está sendo exorbitado o poder regulamentar e, portanto, ao fazê-lo, aqui nem é o legislador, né? O Poder Executivo, interessante, né? Regulamentando um próprio diploma legal do Poder Executivo, incide, na minha visão, em inconstitucionalidade. E por isso mesmo, eu te diria, sim, o aposentado pode firmar o acordo individual para suspensão do contrato ou diminuição do salário e jornada. Aliás, antes que saísse a portaria 10.486, no meio tempo entre a edição da medida provisória 936 e a portaria, um monte de aposentados, uma quantidade até bastante expressiva de aposentados fez o acordo para redução de salário e jornada ou para suspensão do contrato. E aí, como é que fica? Não é? Sim. A insegurança jurídica flagrante que isso traz. De tal modo que a mim parece que é um caso de clássica inconstitucionalidade do poder regulamentar, que exorbitou do que poderia fazer, e então, tal qual nós cogitávamos antes, também o aposentado pode se fazer esse acordo. E eu sei que eu já falei isso, mas eu vou fazer questão de repetir, porque senão as pessoas interpretam a gente muito mal. É claro que eu percebo o eventual decréscimo de renda do aposentado, em casos tais. É claro que eu não desejo isso ao aposentado, mas é preciso lembrar o momento que a gente está vivendo e, especialmente, a alternativa. Porque a gente não pode viver no mundo de Alice. Não a Alice é a minha aluna que está nos ouvindo aí, mas no mundo de inocência, né? A alternativa é pior. Neste momento em que as empresas estão com a corda no pescoço, elas não manterão em seus quadros um empregado que lhe custa um valor exacerbado para esse momento e que lhe entrega menos do que normalmente o faz, tendo em vista pertencer à faixa etária enquadrada no grupo de risco. Exatamente. Eu creio que o seu raciocínio foi de uma singularidade e de uma autoridade que eu não tenho absolutamente mais nada para acrescentar. Eu compartilho da mesma posição que você. Acredito sim que a gente pode fazer essa redução, mas ao fazermos, a gente tem que sim observar quais são os cenários. Um ruim, que é a redução proporcional ou a suspensão do contrato de trabalho ou uma demissão. E aí, quando a gente fala em demissão, temos que associar que esse colaborador, ele é um colaborador de idade, ou seja, a inserção dele no mercado de trabalho não vai ser de uma maneira fácil. Se é que ele vai conseguir, diante de todo o cenário que nós estamos enfrentando e iremos enfrentar. Então, análise de risco, mas além de análise de risco, vamos ter empatia para com o outro, né? Vamos ter empatia, olha, vamos fazer a suspensão, vamos fazer um acordo certinho, e principalmente fundamentado na inconstitucionalidade que você, de forma muito objetiva, explanou pra gente. Vou puxar um outro assunto. A gente já está com 34 minutos de live. Acredito que vai dar para a gente bater um papo sobre outras questões, principalmente do artigo 4º. Vou puxar comissionista. Nós recebemos um questionamento, lá em cima eu não anotei o questionamento, falando sobre o comissionista. E acredito que a grande questão seja como calcular
a renda, como calcular a remuneração do comissionista, né? Pela média, pelos últimos 3 meses, pelos últimos 6 meses, para informar para o Ministério da Economia como é que fica, na sua concepção, essa operacionalização. Ok. Mas você me permita, Camila, nós temos uma audiência muito qualificada, então eu não posso deixar de fazer o registro. Entre outros, né? Do Eduardo Pérez de Oliveira, ele é juiz estadual aqui em Goiás. De vez em quando o Edu escreve alguns textos e publica na internet e que que espalha a mensagem como um rastilho de pólvora, é uma coisa impressionante. É um colega de uma cultura jurídica e cultura geral ímpares. É uma honra que ele esteja ouvindo aí a gente. Eu quero mandar um abraço. A minha querida colega, juíza do trabalho aqui da 18ª Região, que foi minha companheira de vara do trabalho lá em Itumbiara, a Dânia, quero mandar um abraço. E tem várias outras pessoas aqui, o doutor Henrique, lá de Belo Horizonte, que eu gosto demais. A Selmara, juíza do trabalho, não sei se você conhece, aqui do estado de Goiás, uma das juízas, se não a juíza mais admirada, pelo menos por mim, aqui onde eu atuo, a Selmara realmente é fora de série. Coniquece, aluna, Soraya, enfim, eu não vou ter tempo de ver todos, eu peço desculpas àqueles que eu não mencionei o nome aqui. O Ortiz também, cara bacana demais. Camila, a questão do comissionista, evidentemente que o empregado que recebe o salário variável, é preciso que se adote algum critério objetivo para evitar a insegurança jurídica, para que nós não tenhamos dúvidas sobre o valor a ser informado à União, ao Ministério da Economia, para o pagamento do benefício emergencial. Só que nesse aspecto, eu acho que a portaria deixou tudo bem claro, bem tranquilo mesmo. A média dos últimos 3 meses. A portaria Certo. diz. Exceto nos casos evidentes em que o empregado haja trabalhado menos tempo que isso, e aí, evidentemente, né, se foi 2 meses, a portaria, inclusive, desce a esse nível de detalhamento. Né? Trabalhou 2 meses, vão ser 2 meses, se trabalhou só um mês o salário daquele mês. O problema do comissionista é, de novo, o artigo 4º da portaria, cujo parágrafo 3º traz uma norma que eu acho que esta sim tem um potencial enorme para causar insegurança jurídica, logo, problemas e, portanto, ações trabalhistas, possivelmente. Sim. O que acontece? O empregado que recebe remuneração variável, o comissionista, obviamente, mas assim, é praticamente certo que, com exceção talvez das farmácias, algum supermercado, quem sabe, embora eu não conheça ninguém que trabalhe no supermercado que seja comissionista, mas na farmácia deve ter alguns, né? Mas com exceções muito pontuais, os comissionistas ganharão muito menos neste período que nós estamos enfrentando do que nos períodos ordinários de trabalho. Eu diria até que os comissionistas tendem a perder bastante mais do que os empregados que recebem salário fixo. Porque o comissionista se baseia como renda na sua produtividade, óbvio, mas no quanto ele consegue basicamente vender. E esse momento que a gente está enfrentando, eu não gostaria de ser um vendedor. É muito difícil, as pessoas estão apreensivas, o consumidor está apreensivo com o futuro. E isso já restringe muito o seu ímpeto de consumir. Então, quem é empregado comissionista não está num momento muito favorável. O que isso significará, então? Que muito provavelmente, é praticamente certo, que a renda desse comissionista vai diminuir. Bem, o comissionista pode aderir ao programa emergencial e firmar o acordo individual com o seu empregador para redução da jornada ou suspensão do contrato? Pode, claro que pode. Pela terceira vez em 40 minutos, eu remeto ao artigo 3º, parágrafo único. É só o empregado público, por opção do legislador extraordinário, que está excluído dos termos da MP. Então, o comissionista também está incluído na possibilidade. A grande questão é que o parágrafo 3º do artigo 4º da portaria diz que o benefício emergencial, me permita ler, Camila? Claro. Você própria queira ler o artigo? Vamos lá, eu vou ler. O benefício Pode emergencial ler.
o benefício emergencial não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência e de produtividade ou de efetivo desempenho do trabalho existente durante a prestação de serviço em período anterior à redução proporcional de jornada de trabalho e de salário para os seguintes trabalhadores. Número 2, os empregados que percebam remuneração variável. Bom, tudo bem. Aparentemente, só aparentemente, é muito fácil de entender o que está ali disposto. O grande problema é que o empregado comissionista, muito dificilmente, eu diria que beira o impossível, que em relação a ele seja mantido o mesmo nível de exigência de produtividade ou de efetivo desempenho do trabalho existente durante a prestação de serviço ordinário. Isso não vai acontecer. Para ele, haverá menos trabalho mesmo, menos vendas mesmo. Isso é o normal, isso vai acontecer. Alguns colegas, alguns advogados, alguns procuradores, no entanto, têm argumentado o seguinte: olha, se esse comissionista, mesmo reduzida a jornada, se esse comissionista se esforçar em uma forma tal, de uma forma tamanha, que ele é um verdadeiro ninja, né, das vendas, por exemplo, e consegue, trabalhando 4 horas por dia, em vez das 8 ordinárias, vender o mesmo tanto neste momento, ele vai continuar mantendo o mesmo salário, já que ele ganha por comissões, e ainda vai ganhar o benefício emergencial. Percebe o que eu quero dizer? E aí muita gente está dizendo, olha, eu acho que eu vou ser muito minoritário no entendimento que eu vou externar agora. A maior parte das pessoas que eu tenho ouvido responde ao que eu estou dizendo da seguinte forma: olha, se o sujeito consegue, em 4 horas de trabalho, em vez das 8 tradicionais, que ele trabalhava antes, o mesmo nível de desempenho, vender o mesmo tanto que ele vendia antes, ainda sob um momento de tamanha dificuldade econômica, ele vai manter o salário dele e ainda vai ganhar o benefício do governo. Olha que beleza. Eu não concordo com isso, não. Eu acho, em primeiro lugar, que isso não vai acontecer. É praticamente impossível. Sim. Mas se ocorresse, eu penso que esse empregado não tem direito a receber o benefício emergencial. E existe uma disposição, eu preciso procurar aqui o artigo, existe uma disposição que nos conduz a essa conclusão. Penso eu que este empregado que consegue manter a mesma renda anterior, naturalmente não precisa de benefício do governo. Esse é um benefício cujo pagamento é feito com recursos limitados do Caixa da União, recursos esses que serão objeto de cobrança, de problemas adiante. Quem vai pagar isso sou eu, é você, Camila, são os que nos ouvem. Sim. Esses recursos são direcionados prioritariamente a quem necessita deles nesse momento. É uma questão de solidariedade social mesmo. Esse sujeito que trabalha como um ninja 4 horas por dia, a vantagem que ele vai ter é que nas outras 4 horas ele não precisará trabalhar e ele vai manter mesmo assim a sua remuneração anterior, o seu salário anterior. Sim. Na verdade, você poderia me rebater o argumento dizendo o seguinte: mas então, se é assim, esse sujeito, já que ele não tem o incentivo de vender mais, porque ele mantém o salário dele e ainda recebe o benefício emergencial, vai chegar uma hora que ele vendeu a quantidade normal dele, trabalhando 4 horas, em vez de 8 anteriores, ele já conseguiu vender o mesmo tanto que antes, o que é quase impossível, só que agora ele não vai querer vender mais, porque não adianta nada. Olha, essa é uma situação só para a gente escrever livro, uma cogitação meramente acadêmica. Na realidade, como regra quase absoluta, ninguém trabalhando 25% do tempo anterior, ou 50% do tempo anterior, ou 70% do tempo anterior, em um momento em que será muito mais difícil ele ter a mesma produtividade, conseguirá ser ninja, de tal forma a conseguir manter o salário anterior. Mas, já que quer trazer a hipótese, se isso acontecer, eu acho que esse empregado não fará jus ao benefício emergencial, justamente nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Portaria 10.486.
E eu concordo com você, eu abri aqui a medida provisória para a gente ler o artigo 2º. O artigo 2º da MP fala assim: fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego com aplicação durante o estado de calamidade, com os seguintes objetivos: reduzir o impacto social, aí eu estou indo lá para o inciso 3º, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade e emergência pública. Ou seja, a gente tem uma vinculação ao impacto social. Se formos olhar nessa conjectura dentro desse exemplo posto por você, esse colaborador, ele não vai ter impacto social. Ele não vai ter, por quê? Desculpa, Camila, pode concluir. Por quê? Porque ele vai continuar recebendo a mesma remuneração. Ele continua recebendo a mesma remuneração. Aliás, ele vai ter um acréscimo por meio do bem. Pois é, eu acho que não terá, porque não teria direito ao bem neste caso. E repito, isso não é uma invenção da minha cabeça. Além dessa interpretação baseada no artigo 2º a que você se refere, que é muito importante, é uma questão de princípios mesmo. Mas de forma direta, a regra direta, objetiva. Artigo 4º, parágrafo 3º. Para não parecer que eu estou forçando a barra, eu vou perguntar a você, Camila, tal qual eu perguntaria a qualquer um dos que nos ouvem, ok? Ok. Um empregado, um vendedor de uma loja, sei lá, de colchões, que ganha R$ 1.500 por mês, baseado nas vendas que faz, nas suas comissões, trabalhando 8 horas por dia. Se durante o período da pandemia, trabalhando somente 4 horas por dia, porque a jornada foi reduzida, ok? Ele consegue vender o mesmo número de colchões do que ele vendia antes. Ele trabalhava 8 horas, agora trabalha só 4. Antes, com a economia normalizada, agora com a economia em pandemônio, como a gente tem. E ele, mesmo assim, consegue, em 4 horas, o mesmo rendimento de antes. O que você acha que teve de diferente dele no trabalho que ele exerceu agora, comparativamente com o trabalho que ele fazia antes? Ele tem que ter se esforçado muito mais, tem que ter tido um desempenho muito mais elevado. Ok. Sim. Então vamos agora ao artigo 4º, parágrafo 3º da portaria 10.486. O bem não será devido, entre outros, ao empregado que recebe remuneração variável, inciso 2º, o bem não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade. Mesmo nível. No caso que a gente está falando, vai ser um nível maior ainda. Maior, superior. É lógico que o bem não cabe nesse caso. Não é para isso que esse benefício foi criado. Esse benefício foi criado para quem precisa muito, muito. É inclusive por esse motivo que o aposentado está excluído do bem. Justamente porque ele, ainda que precise muito, a maior parte dos aposentados é muito necessitada. Sim. Mas ele tem uma fontezinha de sobrevivência, de manutenção. E os recursos do bem não são para isso. É para realmente impedir e socorrer, impedir a fome, socorrer o empregado que ficaria, do contrário, sem renda nenhuma. E, por outro lado, socorrer as empresas no sentido de manter a atividade econômica. É óbvio que a gente espera que no período pós-pandemia, paulatinamente, a atividade econômica produtiva vá retomando o seu curso normal, né? Sim, sim. A gente está com 50 minutos de live. Eu vou deixar os 10 minutos finais para a gente responder as perguntas de quem está nos assistindo. Tá ok? Mas, em decorrência disso, tem outro ponto que você acha de suma importância dentro do artigo 4º a gente abordar de maneira rápida? É interessante, mas, embora seja óbvio, né, o artigo 4º, repetindo a disposição da MP 936, diz que o contrato de trabalho, objeto que pode ser beneficiado pelo DEM é aquele em que o empregado foi contratado até o dia 1º de abril. Sim. Não é mentira, não. Dia 1º de abril, mas a MP vai um pouco além, né? Fala que o empregado tem que ser contratado até o dia 1º de abril e encaminhadas as informações via e-social até o dia 2. Isso é uma contradição em termos, porque a legislação foi modificada no ano passado, se eu não estiver enganado, pela lei que foi conhecida como Lei da...
Me escapou agora o número, Lei da Estabilidade Econômica, enfim, me escapou agora o nome que a gente apelidou a lei, mas é a lei que aumentou o prazo que o empregador tem para anotar a carteira de trabalho do empregado. Não é mais um dia, são 5. Isso à Sim. parte, para os empregados que foram contratados e registrados e encaminhada a informação ao INSS, via e-social, ao governo, até o dia 1º de abril, esses têm direito ao DEM. Por que os que vierem a ser contratados depois não têm direito? Né? Olha, eu consegui um emprego no dia, sei lá, 4 de abril, por exemplo. Infelizmente, porque isso daria uma margem gigantesca a fraudes, a contratações de pessoas com o único objetivo de receber o benefício emergencial. Então, para quem veio depois, até porque também é bem difícil arrumar um emprego depois do dia 1º de abril, né? Mas para quem conseguiu, não vai ter direito ao bem. Eu acho que, quanto ao mais, Camila, a portaria repete muito a MP 936, ou então trata de 2 assuntos que eu, sinceramente, não acho que caiba a nós tratar aqui. Um é a forma como as informações serão encaminhadas pelo empregador ao governo, e 2, a questão de um processo administrativo que será encetado caso seja negado o benefício e a parte queira recorrer. Certo. Quem tiver perguntas pode ir enviando, eu procurei, mas eu acredito que à medida que a live foi acontecendo, nós conseguimos responder todas que ficaram lá para cima, ok? Então, se alguém tiver algum questionamento, pode falar, doutor. Eu não sei se é um questionamento, mas a Reika, que é uma advogada lá de Rio Verde, excelente advogada lá de Rio Verde, ela diz: tal como acontece com a vinculação do corte de benefício fiscal, se houver demissão do trabalhador nesse momento, essa regulamentação não pode vir por decreto. Eu não sei exatamente qual é a ideia aqui, mas eu acho que a doutora Reika está se referindo a corte de benefício fiscal. Camila, você está em Brasília, Distrito Federal, Sim. Mas talvez você já tenha tomado conhecimento que aqui no meu estado, aqui em Goiás, o pessoal de Brasília não gosta disso, mas vocês estão dentro de Goiás, né? E aqui eu estou brincando porque eu fui criado em Brasília, morei em Brasília até 21 anos, meus melhores amigos moram em Brasília, etc. Mas aqui no estado de Goiás, o governador suspendeu por decreto alguns benefícios fiscais de empresas que, dispensassem empregados do grupo de risco durante esse período. E 2, suspendessem o contrato de trabalho desses empregados. Dispensar o empregado, até aí tudo bem. Embora eu ache que ninguém está dispensando empregados nesse momento por capricho ou vontade, mas por absoluta necessidade. Mas a vedação à dispensa de empregados para fins de concessão de benefício fiscal, vá lá. Agora, suspensão do contrato é um absurdo, porque o empregador que está suspendendo o contrato de trabalho, ele está fazendo isso como uma alternativa flagrante à dispensa do empregado. Olha, eu não quero dispensar o empregado, eu não tenho a menor condição de mantê-lo aqui, eu não tenho nem um mínimo de serviço para ele fazer. Porque se eu tivesse, eu reduziria a jornada para 25% e o salário proporcionalmente. Mas eu não tenho nada, a minha atividade está interditada, é uma escola, eu não posso nem abrir. Então, a solução que eu tenho para esse caso é ou eu dispenso ou eu suspendo o contrato. Eu vou suspender o contrato desse meu professor, por exemplo, que tem 60 anos, digamos, porque eu quero aproveitá-lo daqui a 1 ou 2 ou 3 meses, quando a atividade voltar ao normal. Mas se não me deixarem suspendê-lo, como eu não tenho dinheiro, eu imagino pelo menos que eu não vou ter dinheiro para remunerá-lo mês a mês até que as atividades se normalizem, a única alternativa que eu tenho, que eu acho que é até melhor para o meu professor, é mandá-lo embora, ele recebe lá o seguro-desemprego. Se é isso que se quer evitar, é uma loucura dizer que eu vou retirar benefício fiscal de uma empresa que suspenda o contrato de trabalho desse empregado. Porque está quase sufocando de uma forma tal a empresa que vai obrigá-la a dispensar o empregado. Então, eu discordo dessa parte. Mas, enfim, assim veio o decreto do governador e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Sim, eu acredito que a gente, diante desse decreto, a gente não consiga atingir a finalidade máxima, que é a preservação do emprego. E aí, como advogada trabalhista empresarial,
Eu sei, eu vivo isso, a gente fica encurralado mesmo, porque o empresário liga para a gente e fala, olha, eu posso, e aí eu vou usar esse decreto como exemplo, eu posso fazer isso? Não, você não pode. Então, eu vou dispensar, doutora. Então, no final, a gente não consegue atingir a finalidade maior das medidas provisórias, que é a preservação do emprego. Camila, ok, mas ele vai sair, ele vai receber o seguro-desemprego dele. Não Maravilha, vai mas não, aí se... Camila. Não vai não, não vai não. Ele é aposentado. Muitas Ah, não, vezes essas sim, pessoas... sim. Sim, sim. Estou falando Não, ele não de é aposentado. empregados, isso, estou falando de empregados em situação de, né, pressão e atmosfera comum. E aí o que acontece? Para esses colaboradores, eles têm a vantagem de sair, de receber o seguro-desemprego, sim, mas eles vão passar 5 meses. E após? Para os aposentados, que é exatamente o que nós estávamos falando com relação ao decreto, eles não têm nem essa possibilidade. Por quê? Eles não recebem seguro-desemprego, o FGTS é retirado mês a mês, porque eles têm a possibilidade de tirar o FGTS mês a mês, então eles vão ficar ali com a verba rescisória e vão ficar com um ponto negativo que falávamos anteriormente, que é a questão de reinserção no mercado de trabalho. E tem mais uma questão, Camila, que me escapou na hora, mas é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma ótima observação da Soraya. Ela pergunta, mas aos aposentados que entrarem nessas medidas, eles terão estabilidade também, né? Sim. A Sim. despeito de um aposentado que, por exemplo, tenha reduzido a sua jornada e seu salário, ou tenha mesmo contrato suspenso, não recebe, embora não receba o benefício emergencial, aquela estabilidade, bem curta, é bem verdade, no emprego, pelo período em que houver a adoção dessas medidas, e depois, pelo mesmo período em seguida, esse benefício, entre aspas, né, a garantia de emprego, se estende, sim, ao aposentado. O que é, diga-se de passagem, um argumento que só robustece a tese de que, infelizmente, pelo menos na minha visão, o nosso governador, eu tenho até alguma simpatia por ele, mas eu acho que ele não andou bem ao evitar, ao sancionar aquelas empresas que, no limite das empresas, ninguém faz isso por gosto ou capricho, como eu já disse, suspende o contrato de alguns dos seus empregados. Sim, sim, exatamente. O Instagram vai derrubar a nossa live, então quero te agradecer pela presença, quero te agradecer por toda a argumentação, por toda a aula. Confesso que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de assistir uma aula, porque isso não é uma live, isso é uma aula de direito do trabalho, e estou extremamente encantada. Muito obrigada pela presença. Estou à disposição se precisar de alguém aqui em Brasília. Estou aqui. Se vier a Brasília, me fale, vamos tomar um café, vai visitar meu escritório. Vou receber de coração aberto. Tá bom, Camila. O prazer foi todo meu. Fico muito feliz da gente. E se sai da gente ter tido essa conversa aqui, como a gente não está tendo sossego, todo dia sai uma medida provisória, uma portaria, uma decisão do Supremo, enfim. Se sair alguma coisa nova, assim, muito extraordinária, eu estou aí à sua disposição. Você querendo, a gente volta a conversar aqui, tá bom? Vamos, vai ser um prazer. E eu já vou te pedir antecipadamente, eu vou salvar essa conversa nossa e vou publicá-la, como todas as lives de que eu participo, no meu canal do YouTube. Quem quiser conferir esta e outras, é só entrar no YouTube e digitar meu nome completo. Rodrigo Dias da Fonseca, tudo junto em minúscula. Vou publicar lá, inclusive, essa nossa live aqui, que foi muito prazerosa para mim. Obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abração. Tchau, tchau. Gente, que aula de direito do trabalho. Que magistrado, que ser humano excepcional, né? Então, quero convidar vocês aí lá para minha bio. A gente tem um grupo no Telegram. Vamos todo mundo para o Telegram, onde a gente discute, debate direito do trabalho, processo do trabalho, compliance trabalhista. O grupo é bem legal, é bem movimentado. Convido todo mundo para ir para lá. Agradeço imensamente todo mundo aqui, todo mundo acompanhando, ok? Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar no direct. Tchau, tchau!